Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é um pecador? Na verdade, a resposta até parece um pouco óbvia, né? Pecador é aquele que comete pecado, né? E todos nós realmente cometemos pecado, mas não é isso que nos torna pecadores. Nós nos tornamos pecadores pois herdamos o pecado de Adão. E eu vou ler isso na Bíblia para vocês. E está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 19. Se você tem uma Bíblia, você pode acompanhar aí. Então eu vou ler para vocês o que diz, né, a respeito disso. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, através da desobediência de Adão, né, lá no comecinho do mundo, isso fez com que nós nos tornássemos pecadores. E independente, né? Mas isso pode nos soar um pouco injustos, né? Porque não foi nós que cometemos o pecado, mas sim Adão. Mas tem uma solução para isso. E a solução é Jesus Cristo, né? E através da obediência, né, de Cristo, né, é que nós poderemos ser justificados. Então, Deus, né, que é nosso Pai, nosso Criador, Ele enviou o Filho para essa missão, né? Para nos justificarmos do pecado, para nos tornarmos justos. Então, da mesma forma que nós herdamos o pecado de Adão, nós também herdamos a justiça de Cristo. Então, você precisa entender que a desobediência de Adão nos tornou pecadores. E isso ninguém pode mudar. Não consegue deixar de ser pecador aquele que pratica a boa obra, por exemplo, ajudando uma instituição de caridade e visitando enfermos. Ninguém deixa de ser um pecador com as suas próprias obras, né? Mas, através de Jesus, nós somos justificados, né? Através dele, sim, nós seremos justificados. E esse mesmo princípio continua valendo depois que você recebe a justiça de Cristo. Uma vez que recebemos a justiça, já não somos mais pecadores. Ainda estamos sujeitos ao pecado, né? E ainda podemos pecar, mas não somos mais pecadores. Um pecador que eventualmente faz coisas justas não se torna um justo. E um justo que eventualmente faz coisas erradas não se torna um pecador. Você não deve julgar a sua posição de justo baseado no seu comportamento, mas você deve julgar o seu comportamento baseado na sua posição. A sua posição é que é justo, então declare que o seu comportamento errado é inadequado para alguém justo como você. E nunca faça ao contrário. Não rejeite a posição de justo porque você pecou. E isso não é uma licença para pecar. Em primeiro lugar, a força do pecado não é a graça, é a lei. Como diz em 1 Coríntios 15:56, eu vou ler para vocês, diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Portanto, a nossa justiça é um dom de Deus. Você foi feito tão justo como Jesus, não pelo seu comportamento, mas pela fé nele e na obra consumada da cruz. Portanto, se você já aceitou a Jesus, né, como seu único Salvador, você já foi justificado. Você saiu da condição de pecador para a condição de justo. Valorize a sua posição de justo, pois o poder do pecado não é maior do que o poder da justiça de Cristo que nos foi dada. Então é isso, Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus.